Senhoras e senhores, muito boa tarde. Dando início aos trabalhos desta tarde do nosso seminário, gostaríamos de convidar para proferir a palestra com o tema Equipamentos para Estomia Respiratória, indicação de uso das tecnologias, a senhora Marivana de Matos Fernandes. Marivana de Matos Fernandes, que é graduada em enfermagem pela Universidade Federal do Pampa, especialista em oncologia pelo Centro-Sul Brasileiro de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação Limitada, MBA em Auditoria de Saúde pelo Centro Universitário Internacional e especialista em dermatologia pela Universidade Estácio de Sá. Atualmente trabalha como especialista clínica de produtos na área da indústria, com ênfase em estomias respiratórias e reabilitação vocal do paciente laringectomizado total, traqueostomizado, como enfermeira em hospitais e trabalhou em UTI neonatal, clínicas, pronto-socorro e auditoria. Gostaríamos de passar a palavra para proferir a sua palestra à senhora Marivana de Matos Fernandes. Obrigado. Boa tarde. Soninho pós-almoço. Ainda bem que aqui está bem frio. Pessoal, então eu sou a Marivana. Hoje eu vou falar sobre as estomias respiratórias. Muitos de vocês eu já conheço, já conhecem o nosso trabalho. Já viram também a nossa apresentação, né? Então, conto com vocês na participação. Sei que algumas de vocês têm pacientes nos municípios. Tá bom? Que a gente faça aí uma tarde bem legal. A minha apresentação e a da Tatiane, da SES, são complementares. Tá? Então, a gente vai uma complementando a outra. Tá bom? Agora, um paciente vai dar as boas-vindas para vocês. No vídeo. Na área da saúde, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Luiz Alberto, sou laringectomizado há 3 anos, resido em São José, Santa Catarina. Muito bem-vindos ao seminário de capacitação e atenção à saúde dos pacientes com estomia. Enfermeiras e enfermeiros, desfrutem desse evento e compartilhem todo o aprendizado e experiência. Aproveitem, até mais. Então, esse é o seu Luiz, dando boas-vindas para vocês. Pode começar, então, Saulo. Então, hoje a gente vai conversar sobre laringectomia total, sobre tratamento, sobre reabilitação pulmonar, sobre reabilitação vocal. A questão administrativa dos anexos fica a critério da Tatiane na apresentação dela. Tá? Eu falo primeiro para vocês conseguirem entender a apresentação dela. Para iniciar, todos os produtos que eu mostrar na minha apresentação, eles são padronizados no Estado. Então, todos são disponibilizados para os pacientes. Então, a gente começa pela anatomia da laringe, né? Então, a laringe, tá? Ela participa ativamente da respiração, da deglutição e da voz, tá? Na laringe, temos as cordas vocais. E tem a epiglote também, que é aquela campainha, né, que não deixa a gente se afogar quando se alimenta e bebe líquidos. Vamos falar sobre o câncer de laringe. Vocês, quem que trabalha em posto de saúde, ESF? Uhum. Quem trabalha em hospital? Perfeito. Eu costumo dizer, eu também já trabalhei em ESF, né? E eu sempre falo que o enfermeiro, a enfermeira do PSF, além do administrativo, que tem muita coisa para fazer, a gente precisa ter aquele olho clínico. Então, muitos diagnósticos, eles podem e poderiam ter sido diagnosticados na consulta com a enfermagem, ali com o clínico geral.
E o que a gente percebe? Os pacientes chegam tardiamente no hospital, né? E às vezes eles não conseguem fazer cirurgia, fazem quimioterapia e rádio, mas o tumor ali não consegue fazer a cirurgia. Tá? Então, a gente, como enfermeiras, quais sintomas que a gente pode analisar num paciente que ele pode ter o câncer de laringe? Rouquidão persistente, queixa de tosse ou dor de garganta persistente, queimação na garganta, nódulos no pescoço, ulceração e hálito fétido. Então, tem aqueles pacientes que apresentam rouquidão, né, é o primeiro sintoma que eles têm. Fumam, bebem, né, e aí, quando chegam lá no hospital, o tumor já está gigante, o médico não consegue, tem que fazer uma traqueostomia de emergência para ele respirar. Então, o tumor maligno, né, ele está dentro ou ao redor da laringe, da caixa vocal. E é o terceiro câncer mais prevalente em região de cabeça e pescoço, né? Tem a nasofaringe, orofaringe, câncer de boca, língua, né? E o de laringe é o terceiro predominante. Quais são os fatores? Então, esses fatores, eles implicam em todos os tipos de cânceres, né? Aqui, no câncer de laringe também. Tabaco, álcool, poeira de madeira e cimento. Muitos pacientes trabalharam na área civil, né? Ali, pedreiro. Tem paciente que trabalhava naquelas empresas de asfalto. E além de fumar e beber. Então, tem muitos fatores aí para desenvolver o câncer, né? Substâncias químicas, predisposição familiar. Então, às vezes, há mais de uma pessoa com o mesmo câncer, né? Eu conheço 2 irmãos, ali em Xaxim, em São Miguel, que têm 2 irmãos que são laringectomizados. Tá? Idade maior de 60 anos, predominantemente em homens. E agora tem o HPV, que também tem artigos científicos, né, que demonstram que o HPV também pode causar câncer orofaríngeo. Aí, às vezes, o paciente tem que tirar metade da língua, né, fazer uma glossectomia total ou parcial. Os tratamentos é quimioterapia, radioterapia, né, ou os 3 juntos, um combo. Tá? Temos a laringectomia parcial, que é quando o médico ele quer manter as cordas vocais, aí o paciente vai ter dificuldade para falar, mas ele vai falar um pouco rouco. Né? E tem outros que tem que fazer a laringectomia total para que ele se cure efetivamente do câncer. Certo? Então, a laringectomia total como consequência do câncer. Então, a laringe, ela é a retirada total das cordas vocais, né, e da laringe. Tá? Após uma laringectomia total, é criado uma abertura na traqueia, que é a traqueostomia, né, conectando o meio externo com o interno. Tá? Então, todo paciente traqueostomizado, ele vai ter uma traqueostomia, para ele poder respirar. Quem já teve contato com paciente traqueostomizado e laringectomizado? Perfeito, certo? Então, aqui temos alguns... Ops, desculpa. Então, aqui é o queixo do paciente, né? O médico confeccionando a traqueostomia. Então, ele pega a cartilagem da traqueia e costura, né, o tecido e ele vai formar a traqueostomia. A técnica do paciente, que ele é somente traqueostomizado, fica muito tempo internado, tem que ser traqueostomizado, COVID, alguma síndrome, né? Então, essa técnica é diferente, porque o paciente pode reverter, pode cicatrizar e a traqueostomia vai fechar. E ele vai voltar a respirar pelo nariz e pela boca. O laringectomizado total, ele só respira por aqui. Imaginem que uma parte do pescoço foi amputada.
Então, não tem mais a passagem de ar das vias aéreas superiores com as inferiores. Tu quer perguntar? Ah, tá, tu estava com a caneta, certo? Então, após a laringectomia total, tem a separação do esôfago e da traqueia, tem a perda da voz e a perda das funções do nariz. Guardem essa frase. A respiração do laringectomizado vai ser apenas pela traqueostomia. Se a traqueostomia cicatriza e fecha, o paciente vai ter intercorrência, né? Uma parada cardíaca, né? Pode levar até o óbito. Já aconteceu isso. A paciente não usou cânula porque não gostava, porque dava tosse, fechou a traqueostomia, ela teve uma parada cardiorrespiratória. Quais são as principais consequências após a cirurgia? Inchaço da garganta e do pescoço, porque também o médico faz uma limpeza nos linfonodos, tá? Então, o paciente, o fluxo aqui, o líquido, né, ele vai ter edema, porque não tem a drenagem. Dores locais, cansaço. Uma grande característica é a produção aumentada de muco, então ele tem muita secreção pulmonar. Mudanças na aparência física. O que eu percebo é que os homens, quando eles são traqueostomizados, laringectomizados, eles não aceitam nesse primeiro momento. A mulher, como ela já tem que cuidar da casa, cuidar da família, ela segue a vida, né? Na minha experiência. Claro que algumas pessoas entram ali em estado depressivo, né, até aceitar a situação delas. Tem a dormência, a rigidez muscular e fraqueza. Tem a traqueostomia, que é definitiva. Às vezes tem fístulas, porque às vezes esses pacientes fazem a radioterapia antes da laringectomia. Então, o tecido ali no pescoço, na cervical, ele fica mais fibroso, né? Ele não tem tanta ali musculatura, tá, para cicatrização após a cirurgia. Certo? Então, após a radioterapia, pode haver a fístula. Fístula é uma abertura ali na traqueia que passa saliva. Vem saliva do esôfago para a traqueia. E aí tem que fazer curativo compressivo, né, para tentar cicatrizar essa fístula. Os aspectos psicológicos. Eu vou pedir para a gente fazer um exercício agora, que eu sempre peço. A gente vai tentar gritar, mas sem a voz, sem a... Vocês já sonharam que não poderiam falar? Há 2 semanas atrás, eu tive uma laringite. Eu usei laringe eletrônica em casa, porque eu não conseguia falar. A Dani estava afônica também. E aí que a gente fala, ontem a gente estava falando no grupo, né? Que o corpo é totalmente adaptável. Então, o paciente laringectomizado, ele tem que fazer uma reeducação no cérebro dele. Porque a gente começa a falar com uns 2 anos, começa a balbuciar, fazer frases. Imagina um homem que faz uma laringectomia com 70 anos. Então, ele ficou 68 anos falando como a gente fala, com as cordas vocais, o cérebro mandando informação, e, de repente, ele tem um membro amputado. Só que o cérebro quer falar, mas ele não consegue. Então, essa é a sensação que eles têm, né? E que o paciente Adão veio aqui ontem no grupo, que ele, às vezes, ele não era entendido, compreendido pelas pessoas. Então, uma sugestão para vocês, né? A Gabi, que tem bastante paciente lá em Concórdia. Quando chegar um paciente na unidade básica de saúde de vocês, e vocês perceberem que ele tem traqueostomia e que ele não fala, olhem para os lábios dele. Peçam para ele articular a boca. Porque não vai sair som, mas vocês podem fazer a leitura labial. Então, eles sempre falam que eles são incompreendidos, que eles não são entendidos quando falam com a laringe, né?
Então, só uma sugestão aí para vocês que trabalham com todo tipo de pessoas, né? Então, quais os cuidados dispensados aos pacientes laringectomizados? O que a gente tem hoje em dia, né? Então, os pacientes laringectomizados aqui em Santa Catarina, eles podem receber gratuitamente insumos para melhorar a qualidade de vida deles, para eles voltarem a se comunicar, não falar, porque não é pela voz, mas através de aparelhos. E temos também a reabilitação pulmonar, que é para ele ter menos secreção, né, conseguir respirar melhor. Eita, que esse ar está frio. Então, cuidados com o paciente laringectomizado. Ali no pós-operatório, uma enfermeira da clínica cirúrgica, né? E também, depois, no pós-operatório, vocês com as visitas domiciliares. O que a gente pode fazer por esse paciente? Tá? Tratar a dor. Muitas pessoas continuam com dor, porque durante a limpeza dos linfonodos no pescoço, às vezes o câncer está tão avançado que o médico tem que fazer uma raspagem no músculo, no nervo, então eles ficam com muita dor no ombro. Então, às vezes, eles têm que já se aposentar, porque não conseguem retornar ao trabalho. Mulheres costureiras, homens que é Uber, taxista, motorista. Então, eles não conseguem retornar a trabalhar. Umidificar a traqueia. Como vocês viram nos outros slides, o paciente tem muita produção de muco. Geralmente, ele era fumante. Tem gente que para no dia da cirurgia de fumar. E aí ele vai produzir muita secreção. Então, conversando com o médico, né, a gente pode ali pedir para ele fazer uma inalação somente com soro fisiológico, tá? Para essa secreção ela ficar mais fluida e aí ela conseguir expectorar. Porque senão fica aquela secreção gelatinosa que ele não consegue expectorar, vai e volta da traqueia. Porque quando o paciente traqueostomizado, ele fica com muita secreção e entra ar frio na traqueia, a gente tem pequenos microcílios na traqueia, que faz essa limpeza, né, movimentos para a secreção não ficar ali na traqueia. Então, quando a umidade e a temperatura do ar diminuem, esses microcílios não funcionam mais. E aí, por isso que fica essa secreção gelatinosa. Mas a questão ali pulmonar, né, que vem do cigarro e não toma líquido também, e aí tudo piora. O paciente tem que tossir. Às vezes eu vejo que no hospital ele é aspirado, só que naquele momento ele está com dor, ele não consegue tossir, então pode ser aspirado. Mas não, eu falo somente do paciente laringectomizado, tá, pessoal? Não é do traqueostomizado, daquela pessoa que tem uma paralisia, que é paraplégico e que não consegue ter essa reação de tosse. Eu falo do laringectomizado, que pode ter uma vida normal após a cirurgia. Então, esse paciente ele não precisa ser aspirado. Ele tem capacidade de tossir, né? Agora, um paciente idoso com DPOC, com efizema pulmonar, que já tem toda a questão respiratória, o trato respiratório comprometido, então essa pessoa, junto com a enfermeira, físio, fono e médico, podem fazer um planejamento, né, de cuidados para esse paciente. Tem que beber líquidos, proteger o estômago com filtros HME, usar cachecol ou gala alta para aquecer o ar na respiração. Então, no inverno, né, aqui é bem frio, o paciente, eu vou às vezes na casa dos pacientes, eles estão na horta, de chinelo, no frio e cheio de catarro. Pô, tem que aquecer. O paciente ele já está vulnerável e ainda se propõe ali naquela situação de friagem, né, como falam os mais velhos. Então, tem que se proteger ali, porque qualquer gripezinha para nós pode ser uma pneumonia para eles. Tá?
Evitar exposição ao ar frio, seco, empoeirado. Evitar pó, substâncias irritantes e alérgenos. Tem paciente que ainda trabalha, é carpinteiro. Então, vocês vão ver ali na apresentação que temos os filtros que protegem o ar que vai para os pulmões dele. Então, somente uma bandana que eles usam aqui não é suficiente. Então, tem que proteger realmente. Evitar que entre água no estômago ao tomar banho. Quem trabalha no hospital aqui? Vocês trabalham ali no pós-cirúrgico? Em qual local vocês trabalham? Quem trabalha no hospital, em que setor trabalha? Na UTI. Então, vocês vão ser as primeiras pessoas a ter contato com esse paciente laringectomizado. Às vezes, eles ficam 5 dias, 3 dias na UTI. Então, como que vocês vão orientar esse paciente no banho? Como que a gente vai, como enfermeira, a gente vai orientar esse paciente lá no pós-operatório? Eu já cheguei em casa que o paciente não tomava banho há 20 dias. Porque o médico falou, se entrar água aí, você morre. Aí o paciente não tomou banho. E assim, as pessoas ao redor dele tinham a higiene boa, a casa era limpinha, mas ele só não tomou banho porque ele estava com medo. Ninguém me explicou como que é. Quem que faz a consulta ali da saída do hospital, da alta hospitalar? A enfermeira faz. Então, a gente tem que ajudar esse paciente, porque quando eles chegam em casa, eles não lembram de nada do que a gente falou, do que o médico falou. Então, a gente vai nas coisas mais importantes. Eu vou ensinar o senhor a tomar banho, senta aqui no banquinho, pede para alguém ir com uma duchinha e lavar suas costas. Vai estar com curativo? Não molhe o curativo. Mas, depois, quando retornar do pós-operatório, vai tirar os pontos, o dreno, o médico, a fono, a enfermeira da oncologia, precisa trabalhar com esse paciente, precisa fazer uma educação, explicar para ele como ele faz tudo, porque eles não sabem. Eles não sabem. É triste. Tá? Ensinar o laringectomizado e familiar a tirar a cânula e limpá-la. Eu já fui em casa que o paciente está há 2 anos com a mesma cânula de metal. Pessoal, isso é da enfermagem. Eu já vi enfermeira que não gosta de mexer em cânula de metal. Se você não gosta, pergunta para outro profissional se pode explicar. Simples, coloquem o paciente sentado na frente de vocês, vão para o lado, amarrem o cabelo, coloquem óculos, luva, tirem a cânula, conversem com o médico. Posso tirar essa cânula? Vamos trocar essa cânula? Vamos falar com a Marivana da Atos para trocar essa cânula? Então, pessoal, é da enfermagem. É o nosso trabalho ali da qualidade de vida e orientar esse paciente. Tá? Ao receber a alta hospitalar, dar o encaminhamento ao paciente para que retorne e faça a troca da cânula. Eu visito todos os hospitais de Santa Catarina. O que eu percebo? Que, às vezes, o paciente ele não tem retorno. Então, cada hospital tem um fluxo, logicamente, né? Mas se esse paciente chegar até você, se vocês puderem orientá-lo para que ele chegue na pessoa certa, né, para receber o retorno, seria menos doloroso para o paciente. Evitaria infecções pulmonares, internações, UTI é caro, antibiótico é caro, somente com a nossa prevenção, que é o que é mais importante. E a reabilitação, né? Encaminhar a equipe multidisciplinar. O paciente laringectomizado, ele não precisa somente
da enfermeira e do cirurgião de cabeça e pescoço. Ele precisa da fonoaudióloga, da nutricionista, da fisioterapeuta, né, da nutricionista, porque ele perde muito peso. Às vezes, esse paciente aí precisa, fica um ano com a sonda. O que está acontecendo? Diarreia, a dieta é cara, bota a dieta fora. Será que esse paciente não pode ser encaminhado ali para uma jejuno, para uma gastro? Então, são todos os nossos cuidados de enfermagem. Tá? Alguma dúvida, alguma recomendação, alguma orientação? O que vocês fazem no local de trabalho de vocês? Alguém já fez algo diferente? Alguém fez isso daí que está escrito? A Gabi só tem laringe estragada, né, Gabi? Ó, depois, se vocês tiverem dúvida, escrevam aí e depois me procurem, tá? Então, como reabilitar o laringectomizado total? Ó, pacientezinho, ó, ele usa filtro e adesivo e ele tem um engenho de arroz em casa. Então, imagina se ele tivesse o traqueostoma aberto, de poeira que ia chegar no pulmão dele. Temos o coral. Lá em Florianópolis tem o grupo de apoio ao laringectomizado. E eles têm um coral. Cantam com a laringe eletrônica e com a prótese fonatória. Né, aqui é eu atendendo um paciente em domicílio. A reabilitação pulmonar. Então, a Tati vai falar sobre os anexos. É anexo 2 e 3. Tá? Quando eu falo em reabilitação pulmonar, eu falo aqui, ó, desse botãozinho. Ele se chama filtro HME. E ele é fixado na cânula de silicone ou no adesivo. Ok? Por que é importante a reabilitação pulmonar? O paciente, depois da laringectomia, ele tem um aumento da tosse, um aumento de muco e a expectoração forçada. Então, eles não têm... sabe quando a gente está com um ataque de tosse e tranca o nariz para não tossir? Eles não conseguem fazer isso. Então, eles começam a tossir, expectorar, né, aquele catarro, e aí eles têm uma queda na qualidade de vida. Por quê? Porque eles não almoçam mais com a família. A própria família, às vezes, tem preconceito com eles. E é o que leva à tristeza e é o que leva à depressão. Então, se eles tiverem uma boa qualidade de vida, eles não vão ter tanta alteração na rotina deles. Tá? A reabilitação pulmonar. Então, são esses 3 tipos de insumos. Os filtros, esse botãozinho, ele trabalha como um nariz artificial. Eu sempre falo para o paciente, esse é o seu novo nariz. Então, o paciente, ele não vai respirar mais pela boca e pelo nariz. Os pelos do nariz não vai ter mais aquela função de filtrar, umidificar e aquecer o ar que vai para os pulmões. Por quê? Não temos mais a laringe. Então, o paciente ele vai respirar pela traqueostomia com os filtros. Tá? Então, esse filtro, ele vai aquecer e umidificar o ar que vai para os pulmões. Tá? Então, o paciente, ele precisa usar esses filtros 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aí, a gente vai na casa deles, eu coloco quando eu vou ao médico. Eu coloco quando eu vou sair. Tá, mas a gente tira o nosso nariz para respirar e só coloca quando sai? Não. Então, para ter um resultado efetivo, a pessoa precisa usar 24 horas por dia, 7 dias da semana. Eu já vi barata, mosca, entrar na traqueostomia. Cotonete, porque eles não limpam direito,
porque eles não colocam o filtro. Aí o paciente teve que fazer uma broncoscopia, e aí o médico viu que era uma barata. Já vi. Como é que é o nome daquelas larvas de mosca? Míase. Já vi míase, tá? Era um ponto que não cicatrizava. Perguntei, onde que o senhor mora? Ela morava lá na praia, lá em Floripa, do lado do negócio onde limpavam peixe. Então, assim, era infestado de mosca, sentou ali, e aí deu míase. Se tivesse proteção, ia acontecer? Não. Tá? Temos 2 tipos de filtros padronizados. Temos o Extra Moist. O Extra Moist, ele é o mais fechado. Depois vocês podem ver ali na frente, a esponjinha é mais fechada. E o Extra Flow, de flor, é mais aberto. O Extra Moist, por ser mais fechado, ele filtra melhor o ar. Tá? O que vai acontecer? Vai filtrar 70% do ar que a pessoa inspirar, certo? E o Extra Flow, por ser mais aberto, tá? Ele vai umidificar aqui, ó, um quarto, né? Digamos que 75%, e aqui o Extra Moist 100%. Tá? O Extra Moist, por ele ser mais fechado, ele vai exigir mais esforço respiratório da pessoa. Temos fisioterapeutas aqui hoje? Ai, que lindo! Bem-vindas, gurias. E fonos. Temos fonos? Esqueci de perguntar. Ai, olha aí, ó. Equipe multi, muito importante a fono, mas não estão presentes. Pensei que as fonos do hospital viriam aqui hoje. Tá? Então, o Extra Moist é aquela máscara N95. É mais pesada, a gente precisa de mais esforço. Então, o Extra Moist seria ali paralelo com a N95. O Extra Flow com aquela máscara cirúrgica, certo? Que mais? Então, por exemplo, o Extra Moist para uma pessoa que já praticava exercícios antes da laringectomia, um paciente jovem, por exemplo, tem pacientes que nunca fumaram, que eles não têm secreção, e eles se adaptam muito bem com o Extra Moist. O Extra Flow é para aquele paciente que ele já tem um enfisema pulmonar, uma DPOC, paciente idoso, paciente obeso, né, que não tem mais fôlegos. Não tem muito fôlego, né? Eu teria que já ser um Extra Flow. Eu subi a escada ali, já fiquei sem fôlego. Tá? Os efeitos a curto prazo. Então, a dispersão reduzida de gotículas. Então, quando o paciente fala, né, vai conter as gotículas ali no COVID, né? Essas doenças respiratórias é muito importante para não proliferar. Contenção de secreções, diminui o ressecamento e irritação traqueal. Então, como eu falei ali dos microcílios, né? Quando retorna a umidade, a temperatura na traqueia, os microcílios eles se regeneram, né? Fisiologicamente falando. Então, vai ter a expulsão, ali a expectoração da secreção. A secreção ela vai ficar mais úmida, o pulmão vai limpando, tá? Em 2 meses, se o paciente conseguir usar diariamente, 24 horas por dia, em 2 meses a questão ali da secreção vai melhorar muito. Fôlego, tem paciente que fala, agora eu vou conseguir voltar a correr. Né? Tinha paciente que praticava exercícios e por ficar aberto, eles não se sentiam confortáveis de sair. Melhora a higiene do traqueostoma, porque não vai ter aquela secreção escorrendo.
oclusão e higiene do estômago fica mais fácil. E quando eles usam prótese, o entendimento da fala fica melhor, até com a laringe eletrônica, porque o ar, eles conseguem controlar o ar. E a fisio e a fono que ajudam o paciente nisso, né? Ele tem que aprender a respirar novamente, né? Vocês já trabalham com pacientes assim? É? Traqueostomizado, vocês pegam mais? Ou é só um mesmo? Uhum. Mas era acamado. Então, o paciente acamado, traqueostomizado é bem diferente, né? Porque recorrência de pneumonia é bem maior, né? E sobre a aspiração, vocês concordam? Ou vocês têm uma opinião diferente sobre isso? O paciente traqueostomizado, ele precisa ser aspirado, né? Já o laringectomizado, eles não são acamados, né? Isso, eles têm um reflexo para tossir, exatamente. Obrigada, essa palavra aí que faltou para mim. Seguindo na reabilitação pulmonar, já falamos sobre os filtros. Os filtros, eles são fixados na cânula de silicone ou nos adesivos. Então, a cânula de silicone, que está escrito no anexo, que depois vocês vão ver, elas são chamadas de Leri tubes, tá? Então, é um material flexível de silicone, é a base que fixa o HME. Ele pode ser utilizado logo após a cirurgia. Então, lá em Florianópolis, em alguns hospitais, o médico avisa que vai ter laringectomia e eu levo um kit para ele, que é com cânula e filtros, para o paciente não sair do hospital com a cânula de metal, já sair confortável e reabilitado. E ele pode ser utilizado durante radioterapia, ressonância, tomografia. Já tivemos casos de alguns pacientes paraplégicos que têm cânula de metal, são traqueostomizados, e o médico pediu o Laritube para conseguir fazer o exame. Tá? Quando que o paciente vai usar a cânula de silicone? Se esse paciente ele tem estenose traqueal. A estenose traqueal é quando o paciente ele tem uma cicatrização muito boa e, dependendo da técnica cirúrgica do paciente, o diâmetro da traqueostomia vai diminuir. Então, o normal é 1 centímetro, né, de altura e 1 centímetro de largura. Então, se esse paciente ele tem estenose, se ele fica sem cânula e vai fechando, aí a fono e o médico, a fisio, falam, não, esse paciente não pode ficar sem cânula. Tá? Por exemplo, o seu Adão, né, que é o paciente lá da Gabi, ele usa adesivo e filtro, porque o estômago dele é grande, né? O médico, ele faz um estômago oval, para as bordas não se unirem. O estômago que é mais redondinho, ele tem tendência a mais estenose. Daí é uma técnica cirúrgica. Então, se o paciente tem estenose, ele sempre tem que usar a cânula. Nós, enfermeiros, o nosso conselho não permite que a gente troque o material da cânula. Por exemplo, o Lincoln ali que eu conversei com ele, chega lá em Caçador, né? Um paciente para ele participou aqui do treinamento, captou esse paciente, olha, aqui no estado tem uns produtos tal. O senhor usa cânula de metal? Mas tem uma cânula aqui melhor. A gente já não pode fazer isso. A gente tem que encaminhar esse paciente para o médico, para a fono, avaliar esse paciente. Ok? Agora, o paciente já chegou com uma cânula de metal. E para a gente trocar por outra de metal, orientar, auxiliar na limpeza, isso daí a gente pode fazer. Certo? Então, várias vezes aconteceu. Marivana, tem um paciente aqui que ele usa cânula de metal há anos. A gente fala com o médico dele, não, pode trocar. Né? De preferência algo escrito, o médico, né, vai na prescrição lá, autoriza troca de cânula. Tá? Então, dessa maneira a gente pode. Às vezes, o paciente traqueostomizado, se ele não tira a cânula de fora, ele só tira a cânula de dentro para limpar.
Só que a cânula de metal oxida. E tem vezes também que o paciente ele não pode usar essa cânula de silicone. Aquele paciente, por exemplo, que não fez a laringectomia total, somente rádio e químio. O tumor ainda está ali. A nossa cânula é de silicone. Então, qual que é a melhor cânula para esse paciente? Com a endocânula. Porque é mais rígida, né? Eu já vi um tumor, eu acho que a quimioterapia aumentou ali o edema do paciente e o tumor comprimiu o pescoço, a traqueia do paciente. O paciente teve uma parada na quimioterapia. Então, por isso que precisa ter uma cânula rígida, né? Aquelas a Portocati, né? Não é Portocati. É aquelas de plástico, tá? Por quê? Para manter a via aérea, né, por conta da tumoração, tá? Ó, pode migrar da cânula de metal para cânula de silicone com autorização médica, tá? Porque o médico que fez a cirurgia, ele sabe como ele fez a cirurgia para não ter problemas ali com o nosso conselho. Trocar o adesivo pela cânula de silicone. Caso de não adaptação do adesivo. Então, depois vocês vão ver que o principal para esse paciente é a reabilitação pulmonar. Reabilitação pulmonar é feita através dos filtros. Se não dá com a cânula, pode com adesivo. Então, a gente pode ver isso. Amanhã a gente vai ver na aula prática. A cânula fenestrada é para paciente que usa prótese fonatória. O paciente que não é laringectomizado, ele deve ser avaliado antes de usar a cânula de silicone. Então, tem pacientes, tem um paciente que ele tem sequela de queimadura. Então, ele parece que explodiu o combustível. Só que ele era adolescente, hoje em dia ele já tem uns 50 anos. Ele faz a limpeza da cânula dele, ele tira sem nenhum problema, não perde trajeto, ele trabalha, ele fala, ele faz até coisa errada. Ele pinga o soro direto, e daí dá uma tosse nele, e aí depois coloca a cânula de novo. Então, esse paciente ele não é laringectomizado, ele é somente traqueostomizado, mas conseguimos adaptar filtro e cânula nele. Então, depende muito do paciente. Paciente acamado, que precisa ser aspirado, que quem cuida são terceiros, ele não tem autonomia nos cuidados dele, de tirar e colocar a cânula, esse paciente não pode usar a cânula de silicone. Por exemplo, a Gabi tem um paciente que não cabe nenhuma caneta Bic naquele paciente. Aí, mas a traqueostomia dele é para fechar, mas não fechou totalmente. Aí a Gabi adaptou adesivo e filtro nele, né, até fechar tudo. Mas aí eu fiquei preocupada e eu coloquei um espelho, né, na frente do espelho do nariz dele para ver se o nariz dele estava funcionando, né? E ufa, tem suor, então ele está respirando. Então, traqueostomizado, muito bem avaliado. A cânula aqui, nós temos 4 tamanhos diferentes com 3 comprimentos. Então, temos a cânula de diâmetro 8, 9, 10 e 12. Oi? Não é indicado. Só metal ou a de plástico, né? Eu acho melhor a de plástico, mas a de plástico é cara. Entendeu? É cara. Ah, tá. A de plástico é cara, entendeu? Então, por isso que o hospital coloca a cânula de metal. Ah, não. E outra, a cânula de silicone, ela não cabe BIPAP e ventilação. Somente essa de plástico. Não é nem a de metal, né? Com ventilação mecânica é a de plástico. É. Ah, o oxigênio. Perfeito. Então, ó, essa primeira
é um comprimento 27. Então, ela é uma cânula de diâmetro 8 e comprimento 27. Mas temos cânula 9, 10 e 12, tamanho 27. Temos a cânula 8, 9, 10 e 12, com comprimento 36. E temos a cânula 8, 9, 10 e 12, comprimento 55. O comprimento 55 é para um estoma que é bem profundo. Aquele estoma que o estoma é bem lá embaixo e o esternocleidomastoide é bem avantajado, sabe? Então, esse é um estoma profundo, um estoma irregular. Então, a gente coloca uma cânula mais comprida para ficar introduzida ali na traqueia. Esse tamanho 27 é para um estoma plano, que o pescoço fica bem lisinho, fica o buraquinho aqui, geralmente em mulheres pequenas, tá? E temos o intermediário, que é para um homem, né? Porque cada anatomia de cada pessoa tem um tamanho. Por exemplo, a tua traqueia é muito pequena. A do amigo ali já é um pouco maior, porque ele é maior, né? Então, cada indivíduo, né, tem uma anatomia diferente. Tá? Qual o jeito certo, errado de colocar? Aqui, em Santa Catarina, como que eu fiz? Eu adaptei a fita de cetim, porque os pacientes e os próprios profissionais, né, que não tinham conhecimento, colocavam o cadarço branco. O cadarço branco, ele é grosseiro. Aí depois vocês vão ver, tá aqui, ó. A cânula de silicone, ela é frágil, a alcinha, justamente para não machucar o paciente. Aí ela não precisa ficar usando gases ao redor, porque o silicone não machuca. Aí o que acontece? Arrebentava a alça. O Estado, depois a Tati vai falar, ela não fornece todo mês a cânula. Então, essa cânula dura até 1 ano se o paciente cuidar bem, certo? Então, quando vocês orientarem um paciente laringectomizado que usa cânula, se vocês puderem passar para eles, isso eu agradeço. Então, assim, ó, o certo é fita de cetim. Certo? Nada de cadarço branco. Isso eu gosto muito de replicar, porque são as maiores queixas, né, Tati? E as queixas geram mais gastos, né? Mais material que não é bem cuidado, né? Que o paciente vai ficar sem, tá? Ó, esse é um estoma de uma paciente que tem tendência à estenose. E ela não gosta de usar cânula. Ela tem o reflexo. Como que é teu nome? Que a Bianca falou. Ela coloca a cânula, ela tosse, ela fica roxa, gurias e meninos. Então, essa paciente, ela prefere fazer cirurgia a cada 6 meses, que é a traqueoplastia para abrir o estômago, do que usar uma cânula todos os dias, né? E ela também, ela é bem poliqueixosa, ela é depressiva, né? Ela não aceita a condição dela, então ela não gosta de nada no pescoço. Temos também o Laribotom, são bem poucos pacientes que usam, né? Esse é para um estômago mais fechadinho. Ele tem uma... não coloquei. Ele tem uma... A ponta dele, ele tem que fixar no anel traqueal. Só que não são todas as cirurgias que o médico deixa o anel traqueal. Então, ele não tem... Porque é um plug. Entendeu o que o plug faz? Assim. Ai, não trouxe aqui. Mas depois vocês podem ver lá na frente o plug. Só uns 4, 5 pacientes que usam aqui, né, Tati? De 280, né? Essa também é uma outra orientação que eu peço a colaboração de vocês.
esse material não pode ser lavado em água quente. Tá? Não, tem pessoas que, as mulheres principalmente, né, dos laringectomizados, eu coloco demolho no vinagre, na água oxigenada, no álcool, na gasolina, na querosene e coloco água quente ainda. Aí o silicone vai se deteriorar. E agora, mais recentemente, no inverno, eu descobri que os pacientes lavam no chuveiro. Não, mas eu não lavo na água quente. Eu só lavo no chuveiro. Água quente. Então, aí o bocal do silicone, ele não vai fixar mais o filtro, porque vai ficar mole e vai ficar esbranquiçado. Então, coloca demolho ali na água geladinha mesmo, da torneira, não precisa ser soro fisiológico, que tem paciente que coloca no soro. Coloca na água da torneira, 2 gotinhas de detergente, pega uma escovinha com cerdas macias, lava e introduz de novo na traqueia. Agora a gente vai passar para os adesivos. Os adesivos são como as bolsas de colostomia, de urostomia. Cada anatomia do corpo da pessoa vai comportar um tipo de adesivo. Aqui em Santa Catarina, nós temos 4 tipos de adesivo. Flexiderme oval, optiderme oval, Stabile Base e o Extra Base. Tá? Esses 3 aqui, ó, eles vêm 20 na caixa. E o Stabile Base é o único que vem 15. Aí o Estado dispensa 2 caixas para dar 30. O resto é só 20, tá? Quando que o paciente laringectomizado vai usar o adesivo e o filtro e não vai usar cânula com filtro? Quando o paciente ele não usa mais cânula metálica. Por exemplo, agora vocês vão perceber mais pacientes assim, né? Vai chegar na unidade de vocês um paciente laringectomizado que não usa nada no pescoço. O que vocês vão falar para ele sobre o programa? Olha, eu tenho aqui alguns adesivos, né, que a gente pode estar adaptando no seu pescoço, que vai melhorar a sua secreção, não vai entrar bicho, o senhor vai diminuir a tosse, né? Aí eu posso mandar a amostra para vocês, tá? E aí vocês podem adaptar no paciente. E aí, depois disso, se o paciente adaptar, se ele achar legal, aí entra com o processo, né? Para não ficar ali dispensando material que talvez o paciente nem use. O paciente não possui proteção na traqueostomia, pode usar adesivo. Ele não tem risco de estenose traqueal, esse paciente já não usa cânula há meses e não fechou, ok, pode usar o adesivo. Paciente não está fazendo radioterapia, pode usar o adesivo. Por exemplo, tem paciente que já sai da cirurgia e não precisa usar cânula, já fica aberto. Só que durante a radioterapia, o médico pede cânula e filtros, porque na radioterapia, por causa do edema, a tendência é que diminua. Então, para não diminuir tanto, porque às vezes o médico faz um traqueostoma tamanho 10. E quando ele acaba a rádio, está tamanho 8, então diminuiu bastante. Então, o médico pede aí uma cânula tamanho 9, que é intermediária, para não diminuir tanto esse diâmetro do estômago. Certo? Pessoal, eu sei que às vezes a gente não vê isso na faculdade, não vê no nosso dia a dia, mas está ok até aqui? Perfeito. E começar usar o adesivo após a pele cicatrizar. Oi? Pode falar. Pode usar o adesivo e o filtro. Ela tem problema de pele? Porque, assim, paciente, às vezes, tem dermatite, tem escamação, tem vermelhidão, né, hiperemia na pele, tem até alergia a micropore. Então, a gente vai ter que avaliar a pele dessa paciente. Como que é teu nome? Alana, depois tu fala comigo, eu pego o teu telefone, dou uns adesivos e uns filtros para ti, e aí a gente vai conversando, tá bom?
Então, durante a radioterapia, o que eu vi um paciente? Entrava na máquina da radioterapia com adesivo. E ficou bem machucado, ficou em carne viva. Porque ali tem, né, óleo, tem produtos químicos. A rádio pegou ali, né, e machucou o paciente, teve que ficar alguns dias sem a... Tiraram o filtro, mas não tiraram o adesivo. Ó, esse é o Stabile Base, é para estomas mais profundos. Ele tem uma base mais rígida que ele encaixa na superfície, tá? O Stabile Base é esse daqui, ó. Certo? Temos, ó, aqui, ó, é um estoma profundo, olha como ocluiu. Aqui é um estoma lateralizado, e a gente conseguiu adaptar esse. O optiderme é para estomas planos, tá? Que não é tão profundo assim, que não é profundo. E ele é marronzinho porque ele tem hidrocoloide na fórmula dele. Então, esse daqui, o optiderme oval, ele vai tratar a pele do paciente. Por exemplo, paciente idoso, paciente que tem ali uma dermatite seborreica, por exemplo. Tá? Então, esse paciente ele vai poder usar o optiderme diariamente para não ferir, não causar lesões na pele dele. Esse é o flexiderme, ele é o mesmo formato do optiderme, porém ele é transparente. Tá? Esse daqui eu consigo encaixar em superfícies, em estomas planos, em estomas profundos. Por isso que a gente precisa ali brincar com os adesivos, né? E colocar todos no paciente para ver qual que vai encaixar melhor, qual que ele vai gostar mais, que não vai limitar os movimentos do pescoço. Ó, esse daqui é um estoma bem lisinho, né? O pescoço totalmente rígido por causa da cirurgia e da radioterapia. Esse é o Extra Base. Ele é semiconvexo, é para um estoma semiplano, tá? Ele não é nem profundo e nem liso totalmente. Ó, bonitinho que fica, bem redondinho, né? Cuidados com a pele peristomal. Nós, como enfermeiros, devemos cuidar da pele do paciente. Tá? Então, o paciente ele precisa retirar o adesivo após o banho. Troca-se diariamente os adesivos. Ele precisa ter cuidado para tirar o adesivo. Não pode puxar, senão dá uma dermatite traumática aí. E aí ele vai ter que ficar sem usar. Quando o paciente apresenta irritação na pele, o que a gente pode fazer? Orientá-lo a ficar sem usar o adesivo uns 3 dias, hidratar a pele. Ele precisa limpar a pele com água e sabão, igual nas estomias... Oi? Pode. No caso, o paciente já apresentou hiperemia, irritação. O que a gente tem que perguntar para esse paciente? Como que o senhor tira o adesivo? Quanto tempo o senhor usou o mesmo adesivo? Se esse paciente tem muita secreção que escorre pelo pescoço, a umidade ali, junto com o adesivo, pode macerar essa pele. Pode gerar fístulas ao redor do estômago. E aí pode sangrar, machuca, vai infeccionar. Por quê? Suor, secreção, catarro. Então, tem que tirar direitinho o adesivo, tem que fazer limpeza com água e sabonete líquido neutro. Tem paciente que limpa há 10 anos com soro, vive vermelho irritado. Soro fisiológico tem sódio, ele não faz limpeza. Você lava as suas mãos com soro? Não, lava com água e sabão. Tá? Toma banho com soro? Não. Soro é quando tem uma ferida aberta. Tá?
Trocar o adesivo e o filtro a cada 24 horas. Quando o paciente tosse, ele precisa tirar o filtro. Por quê? Vai ficar catarro na espuma e vai ocluir a passagem de ar. Aí o que ele fala? Não consigo respirar, não me adaptei com esse produto. E aí o Estado vai continuar mandando e tem caixas lá na casa dele. Então, a gente tem que fazer uma busca ativa nesses pacientes. Né? A Tati, ela fica lá na secretaria, ela recebe também questionamentos sobre os enfermeiros dos municípios. Então, está em nós, né, fazer uma busca ativa no município dos nossos pacientes para ver o que está acontecendo. Remédio que sobra, o paciente não está tomando. Diabético, hipertenso, não pode ficar sem remédio. É o mesmo pensamento. Pele lesionada, pós-irradiada, com lesão ou presença de fístula, não pode usar o adesivo. Então, nesse caso, mesmo ele não precisando da cânula, se ele aceitar, pode usar a cânula de silicone com o filtro. Vou explicar rapidamente como que funciona aqui. Tati, tu me ajuda, por favor? Limpamos a pele com água e sabão. Pegamos uma gaze, um sabãozinho depois do banho, tá? Como que aplica o adesivo? Não ficar com o pescoço assim, ficar com o pescoço reto. Colocar o adesivo. E coloca o filtro. Certo? Obrigada, Tati. Então, é assim, não ficar com o pescoço inclinado, ficar com o pescoço reto, aplicar o adesivo, não pode ter dobraduras, porque senão vai ter escape de ar. Tá? Deixa eu só tomar um pouquinho de água. Temos também o protetor de banho, que está no anexo 2, tá? Vocês podem solicitar também. Resumão, quem quiser bater foto, fica à vontade, tá? Quem que usa cânula Lari-Bottom com os filtros? Uma palavra só. Alguém fala aí. Quem que usa? Paciente com estenose. Usa cânula. Troca de cânula para cânula de metal para de silicone. Em tratamento de radioterapia. Traqueostomia irregular com retalho muito profundo. Após a cirurgia, usa cânula. Pessoas que apresentam fístula, radiodermite ou que possuem alergia ao adesivo. Certo? Adesivos com filtro. Pessoas laringectomizadas há muito tempo, pele íntegra, sem lesões ou fístula e não usa cânula, pode usar o adesivo. Não corre o risco de ter estenose traqueal, usa o adesivo. Não usa cânula metálica, coloca adesivo para intercalar com a cânula de silicone. Às vezes o médico manda o paciente dormir com a cânula e de dia usar o adesivo. O tipo de adesivo depende da anatomia e da traqueostomia, tá? Então, essa foi a minha primeira parte, ok? Vamos rapidamente para a segunda, para finalizar. Perfeito. Então, temos a reabilitação pulmonar, que foi os filtros, filtram o ar. Cânula, que é para paciente que tem estenose. Adesivos para pacientes que não precisam usar cânula, que não tem proteção nenhuma no adesivo. Ok? Na traqueostoma. Alguma dúvida sobre a reabilitação pulmonar? Perfeito. Depois eu vou mandar para a Mari e para a Maria de Videira. Tem alguma outra regional aqui? E Xanxerê.
o resumão da aula. E aí vocês reenviam para elas no grupo, pode ser? Para todo mundo falar a mesma língua, ok? Reabilitação vocal, então, é anexo 1 e anexo 10. Tá? A gente vai falar sobre isso. Temos a laringe eletrônica. A laringe eletrônica, ela é uma das formas do paciente laringectomizado se comunicar. Seu Adão de Concórdia, se pudesse, ele receberia uma laringe por ano, porque ele fala muito. E ele é o porta-voz aqui. Aqui é o Meio Oeste? De Joaçaba. A São Miguel do Oeste é ele que anda, né, para multiplicar ali com os pacientes. Então, a laringe eletrônica, tá? Quem entrega no hospital é a fonoaudióloga. Então, por isso que eu gostaria que as fonos estivessem aqui, elas foram convidadas, inclusive, porque é ela que vai fazer a reabilitação, está na portaria. O paciente, né, a gente dá subsídios ali para o paciente se reabilitar. E o hospital é obrigado, o UNACOM e CACOM, o UNACOM aqui é o Santa Terezinha, né, precisa ter fonoaudiólogas para tratar o paciente, para reabilitar o paciente laringectomizado. Oi, tudo bem? Vocês estão me escutando? Vocês me entendem? Tá, então, essa é a laringe eletrônica. A fono ela vai fazer exercícios com o paciente tem que articular bem a boca. Se o paciente edêntulo, né, que não tem dente, se ele não ter dente, se ele usar bigode, se ele não ter uma boa articulação, vai ser bem complicado ele reabilitar e voltar a se comunicar. Tá? Porque ele precisa ter articulação. A língua e os dentes ajudam a formar as palavras. Certo? A nossa laringe tem adaptador oral, que é para aquele paciente que o pescoço é muito rígido por conta da cirurgia e da radioterapia. Aqui o seu Antônio usa. Compreenderam? Então, o paciente, ali no pós-operatório, infelizmente, a gente não consegue dar laringe eletrônica para todas as fonos, para todos os hospitais, mas se a fono ter uma laringe, já para o paciente, ali no pós-operatório, porque o paciente vai chegar no pós-operatório, ali depois da cirurgia, na recuperação, e vai para a UTI, ele não vai conseguir assimilar que ele não fala mais. Tem paciente que não sabe ler nem escrever. Ontem o seu Adão falou aqui que ele, quando fez a laringectomia, ele não sabe ler nem escrever e ele ficou 2 anos sem falar. E a mãe dele é cega. Então, eles não podiam se comunicar, gente. Por isso que eu falo que eu me emociono, o paciente laringectomizado, ele precisa de nós. Tá? Ele precisa dos profissionais para zelar por eles. Certo? Então, a gente tem que colocar no local duro, né? Só por nível de curiosidade, né? Porque é a fono que faz esse trabalho. Certo? Olá, aqui é o Alexandre. Eu estou falando agora com o adaptador oral para a laringe eletrônica. Esse adaptador é muito prático. É só enrolá-lo dentro da bolha e falar normalmente. Dá para harmoniar muito bem. É muito bom isso. Esse paciente é radialista, tá? A laringe eletrônica Emoji. Ela é muito boa. Vou mudar a voz agora. Aí ela muda o som embaixo, tá? E aí ele vai falando ali com tons diferentes. É uma outra voz da laringe eletrônica Emoji.
Não vou passar todo porque é repetitivo. Mas, o que acontece? O paciente, já fui em casa que o paciente tinha recebido a laringe eletrônica pelo hospital, só que a família não deixava ele usar, porque era um som ruim, porque era robotizado, porque era feio. Entende? Então, é a única forma dos pacientes se comunicarem, né? Então, se a gente puder dar uma ajuda para ele, né, falar, explicar ali, tocar ele, né? Porque o que eles precisam é de apoio, tá? Os cuidados com a laringe eletrônica. Ele não pode derrubar. Se derrubar, vai estragar o motorzinho dela, tá? Não deixar em local úmido, como banheiro, para não oxidar a bateria. Colocar o cordão enviado na caixa. Então, na caixa tem um cordão para eles colocarem no pescoço. A carga da bateria, ela dura aproximadamente 1 mês carregada. Para pacientes que falam muito, eles podem recarregar a cada 15 dias. E eles recebem o cabinho USB dentro da caixinha, e aí eles só colocam um adaptador de celular e podem carregar durante a noite. Tá? E quando vocês receberem uma laringe de um paciente que está com problema, vocês podem me chamar. A Gabi trouxe uma laringe do paciente, que aí eu troco peça, eu vejo o que aconteceu, para a gente tentar ajudar esse paciente. Agora, prótese fonatória. A prótese fonatória é outra maneira do paciente se comunicar. É através de uma implantação, tá? Da prótese fonatória. Primeira vez que o médico vai implantar é durante a cirurgia. Então, ele faz anestesia geral. O médico pode colocar essa prótese durante o ato da laringectomia total ou após acabar o tratamento, né? Quimio, radioterapia, cicatrizar, desinchar, certo? Então, a prótese ela fica implantada entre a traqueia, na traqueia e atrás do esôfago. Certo? Aqui, ó. Para o paciente falar, ele tem que ocluir o estômago. Por isso que quando colocar o adesivo, não pode ter rachaduras no adesivo. Senão vai vazar o ar. Tem que ocluir totalmente o ar. Ele vai puxar o ar, apertar o filtro e vai falar. Certo? É assim. A voz que vai ter é a mais aproximada com a dele, mas não é idêntica. Por isso que, às vezes, mulheres ficam irritadas, porque a prótese não fica feminina. A voz de quem usa a prótese não fica feminina, como ela tinha. Certo? Fica uma voz aquela de pessoa que fuma muito, fumante, que aí fica uma voz rouca. Aí é isso que acontece. Os insumos que acompanham a prótese. Então, o plug, que ele vai ajudar no vazamento central. A escovinha, que é para limpar a prótese. E o dispositivo de limpeza, que é um complemento. Agora, esse paciente vai falar com a prótese, vai usar o adesivo e o filtro. Olá, meu nome é João Zaranza, sou laringectomizado total, vai fazer 10 anos agora esse ano. Estou aqui para dizer para vocês que estamos no Julho Verde, um mês de conscientização e prevenção ao câncer de cabeça e pescoço, e para dizer que a vida é maravilhosa, que a vida é bela, que a gente tem que vivê-la intensamente da melhor forma possível, e para mostrar para vocês um pouquinho do que eu fazia antes do câncer e continuo fazendo até hoje. É isso aí, galera. Vamos em frente. Esse paciente, ele nunca fumou, ele é educador físico, ele é instrutor de dança no Rio de Janeiro, e ele precisou fazer uma laringectomia total. E ele é uma pessoa super bem adaptável, usa prótese fonatória, adesivo, filtro extra moist, né, porque ele tem muito fôlego. Certo?
Tá? A limpeza da prótese é com a fono, né? Aí por isso que eu pulei esses slides. Ó, esse daí é um paciente que está limpando a prótese com o dispositivo da limpeza. Ali ele está fazendo com água, mas eu oriento a fazer com ar. Porque tem alguns que colocam água, a água não vai para o pulmão, vai lá para o esôfago. Mas eles ficam com medo, porque acham que vai para o pulmão e daí vai broncoaspirar. Mas aí eu falo, faz com ar. Por quê? O dispositivo de limpeza é para tirar aquele arrozinho, aquela vitamina que fica na prótese. Tá? Esse é um vazamento de prótese. O que causa o vazamento na prótese? Candidíase, né? Um fungo que a gente tem no nosso organismo, na nossa microbiota. Quando esse paciente está ali com a imunidade baixa, né, está fazendo químio, fez rádio, tem alguns que tomam, né, imunodeprimidos, então ele pode causar candidíase, que vai estragar a válvula da prótese. Estragando a válvula da prótese, ela não vai mais fechar lá no esôfago. Aí, quando ele beber água, vai vazar para a traqueia. Tá? Então, aqui. Eu pedi para ele tomar água e vazou, ó. Tá vazando. Tá chovendo, né? Tossiu. Certo? Aqui é ele ensinando como colocar o plug. Quando ele estiver com plug, é para tomar água. Tá? No momento que ele colocar o plug, ele não vai falar, ele não vai fonar. Porque vai estar fechado, não vai ter passagem de ar. Porque a prótese, ela funciona. O paciente inspira, o estômago está ocluído, o ar vai passar da traqueia para o esôfago vai vibrar, tá? E aqui está fechado. Ele vai articular a boca, dentes e língua, vai formar as palavras. Essa que é a técnica da prótese. Ah, desculpa, passei. Tá. Então, aqui é uma prótese extremamente estragada, né, com candidíase, certo? Só para vocês terem noção de onde fica a prótese. Vocês conseguiram imaginar isso? Tá? A lua inteira agora é um manto negro, o fim das vozes no meu rádio, são 4 ciclos no escuro deserto do céu. Quero uma Esse daí é o vocalista do Nenhum de Nós. O gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar lá e ver e voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. Tá um pouquinho solo. Teme a noite como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi o mundo azul. Então, esses são os pacientes que fizeram esse vídeo, tá? Pessoal, eu peço encarecidamente para vocês colocarem a câmera nesse QR Code, para vocês avaliarem a minha apresentação, né, por gentileza. Tá? Então, eu sou especialista clínica aqui de Santa Catarina. O meu colega Ricardo, ele cuida mais das questões com a secretaria, com as regionais. Então, tudo que vocês precisarem, podem falar com a gente,
que a gente está disponível para ir no município, fazer treinamento com o município. Eu visito os pacientes e eu até convido vocês para participarem conosco das visitas, né? Porque vocês que são a porta de entrada para eles. Tá? Depois eu vou mostrar meu telefone. Todo mundo conseguiu? Sim. É que está longe, né? Conseguiu? Perfeito. Então, pessoal, esses são os nossos números, né, nossos telefones. E muito obrigada pela participação de vocês. Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem. E qualquer dúvida, podem falar conosco. Muito obrigada. Obrigado, Marivana. E neste momento, continuando o assunto e a palestra da Marivana, neste momento convidamos para proferir a palestra com o tema, assim, critérios para a indicação e regulação de insumos e a apresentação dos documentos padronizados respiratória, a senhora Tatiane Delfis da Cruz. Tatiane Delfis da Cruz é graduada em enfermagem pela Universidade do Sul de Santa Catarina, especialista em Saúde da Família pela Universidade Federal do Estado, enfermeira e coordenadora de Estratégia Saúde da Família pela Prefeitura Municipal de Biguaçu. Atualmente está na Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, na área técnica da saúde da pessoa com deficiência, responsável pela estomia respiratória de 2022 até o presente momento. Com a palavra, para proferir a sua palestra, a senhora Tatiane. Boa tarde a todos. Então, eu vou falar nessa palestra. A Marivana abordou, né, toda a parte da estomia respiratória. E agora, então, eu vou abordar os critérios desses insumos, né, em relação a quantidades, por quanto tempo, a periodicidade desses insumos. Então, o serviço de estomia respiratória, ele iniciou em 2019 em Santa Catarina. É o único estado do Brasil que tem esse serviço de referência, né, a nível nacional. E em 2019, a minha gerente, Jaqueline, ela estava proferindo uma palestra de estomia intestinal e urinária. E aí, quando ela terminou, levantou, que hoje ela é presidente da CBG, a Melissa, que faz uso da estomia respiratória, ela levantou e falou, sim, e a estomia respiratória, como que fica? E aí foi aí que Santa Catarina começou a organizar a diretriz, né, da parte da estomia respiratória, porque antigamente era tudo judicial. Os pacientes só conseguiam esses insumos via judicialmente. É importante destacar que nesse serviço inclui pacientes, né, a partir de 14 anos, 11 meses e 29 dias. Então, a estomia respiratória, essa diretriz, não atende crianças menores de 14 anos, 11 meses e 29 dias. A gente até já teve uma reunião com a infantil abordando sobre isso, já que a gente já tem um programa, né, que é a nível nacional. Então, vamos ver futuramente aí se não pode ser integrado, então, essas crianças também, né, a direito a entrar no programa. O objetivo específico é garantir a esses pacientes o acesso, né, a esses insumos, definir o critério de autorização, a padronização, que chega até o fornecimento, né, para esses pacientes, para vocês, consolidar a política de atenção à saúde da pessoa com estomia respiratória, definir atribuições técnicas administrativas de cada ente, né,
nós, como GESA, vocês, como município, a ponta, o UBS, né? Então, cada um com o seu ponto de atenção. Orientar as capacitações, que é o que a gente está fazendo hoje, que a gente faz, né? Por ano, 4 capacitações por ano, sempre integrando municípios e macros diferentes. E uniformizar os conceitos e processo entre a ação ambulatorial, que é o hospital, e a nível ambulatorial. Por exemplo, na estomia respiratória, os pacientes são atendidos muitos no ambulatório. Então, esse fluxo, esses anexos, essas orientações, ter um padrão a seguir corretamente. Quais que são os critérios? A Marivana já explicou, né, os critérios envolvidos na reabilitação do serviço, que são os pacientes adultos que fazem laringectomizado total. Usuário e atendimento e acompanhamento no serviço hospitalar de referência. Tem que ter o laudo médico devidamente preenchido, com carimbo, assinatura do profissional e solicitante. Hoje de manhã, quando eu estava apresentando também a parte da Joseila, da estomia intestinal urinária, a gente conversou muito, que muitas vezes a gente acaba recebendo os anexos, não com carimbo do profissional, sem assinatura, sem data. Então, isso acaba a gente devolvendo e demorando mais ainda, né, esse processo até chegar o insumo nesse paciente. Então, tem o anexo da laringe eletrônica, que é o anexo 10, que é um anexo que somente alguns profissionais de saúde podem ser solicitados, como o médico oncologista, clínico, o médico cirurgião de cabeça e pescoço, o médico otorrino, o médico cancerologista cirúrgico e a fono. Então, são alguns profissionais só que podem estar solicitando esse anexo 10. E, além do anexo 10, mais à frente eu vou falar que também, junto com o anexo 10, tem que vir a PAC autorizada solicitado pelo profissional responsável, né? E mais ainda autorização pelo município. Então, quais que são os hospitais de referência aqui em Santa Catarina? Em Blumenau, a gente tem o Santa Isabel e o Santo Antônio, que seriam as unidades Unacom e Cacom. Né? Chapecó, que seria o Regional do Oeste, que hoje a gente está sem o cirurgião de cabeça e pescoço, então os pacientes estão vindo para Joaçaba. Tá? Criciúma, o Hospital São José. Florianópolis, a gente tem o Hospital Universitário e o CEPOM. Itajaí, a gente tem o Marieta. Jaraguá do Sul, Hospital São José. O Joaçaba, que é o Rancho Santa Terezinha, né? Referência. Joinville, a gente tem o Municipal de São José. Lages, que é a Maternidade Teresa Ramos. Porto União, que são o São Brás. Tubarão, Nossa Senhora da Conceição. E agora em Rio do Sul, que a gente vai começar agora, que vai ter o cirurgião de cabeça e pescoço e fono, que vai começar a ter os atendimentos também em Rio do Sul. Os pacientes em Rio do Sul, alguns são atendidos em Florianópolis e outros são encaminhados para Lages. Então, eles eram referenciados para outros UNACOMs. Mas esses pacientes também, o que pode acontecer aqui, os pacientes estão vindo agora sendo atendidos aqui no Rush de Joaçaba, né? E esses pacientes, por exemplo, como vai ser aberto agora lá em Rio do Sul, o paciente ele tem direito, se ele quiser ainda continuar a ser atendido em Florianópolis, é um direito que ele tem, e não ser atendido em Rio do Sul. Então, isso é um direito que o paciente tem de escolher ainda onde ele quer continuar o tratamento dele. Aqui seria o anexo 1, né, os dados que são importantes. Então, em todo o anexo, em cima do cabeçalho, fala especificamente qual é o profissional que preenche esse tipo de anexo. Né? Então, lá em cima, o anexo 1 é cirurgião de cabeça e pescoço, né, e tem que ser dentro do UNACOM e do CACOM. Então, o que é bem importante sempre? O nome completo, a data de nascimento legível, o telefone, o cartão nacional, né, a causa, a indicação, o CID,
o hospital e o município de referência, tá? Ali, gente, é onde coloca aqui local de realização. Muitas vezes o paciente ele faz, por exemplo, pode ter feito essa cirurgia lá no Paraná, tá? E aí, só que agora ele está sendo atendido aqui em Santa Catarina, aqui no Rush. Então, tem essa diferença, que ali em cima, primeiro, é a data da onde ele realizou a cirurgia, para depois a parte de baixo. Aí vem ali, ó, identificação do profissional solicitante, daí o médico, da onde que ele está sendo realizado o tratamento agora. Então, muitas vezes, isso eles no preenchimento acaba confundindo, tá? Aí ali tem a característica do tamanho do estômago, o formato, as complicações, que são estenose, granuloma, irritação, e se foi feita alguma cirurgia de resgate. Aí, no final do anexo, né, o 1, o médico vai estar solicitando se vai ser uma prótese de primeira colocação, uma prótese de troca, ou uma troca, ou as duas que são prótese de trocas, né, que são o tamanho a vega e a traseal. Então, às vezes, o que acontece? O médico ele solicita 2 tamanhos. Tem médico que muitas vezes solicita uma prótese de primeira colocação, uma de troca, ou uma primeira colocação 2 tamanhos, ou uma de troca 2 tamanhos. Só na hora do centro cirúrgico ali que ele vai ver, para realmente ver ele ter certeza do tamanho que ele vai estar colocando. Então, essa outra prótese depois é devolvida para a regional, que é devolvida para o almoxarifado. Tá? Uma das coisas que geralmente eles esquecem de preencher é o plug e o dispositivo de limpeza, que são super importantes, né? O plug, como a Marivana explicou, que acaba fechando na hora de tomar a água, né? E o dispositivo de limpeza para estar limpando. Então, esse muitas vezes não vem dentro da caixinha, são dispositivos que vêm fora. Então, são super importantes, porque se o paciente tiver que precisar, no momento não tiver, aí complicou, porque ele vai ter que... e a escovinha vem dentro da prótese. Aí ele vai ter que ir até o ambulatório, até o hospital, para fazer algum procedimento ali na hora com urgência. Então, a nota técnica que saiu início desse ano, 2024, porque desde que começou a diretriz, em 2019... no anexo 10, que é para a solicitação da laringe eletrônica, já deveriam vir com as APACs preenchidas, entendeu? E autorizada pelo município. Só que o que acontece? Os profissionais não estavam fazendo. E os 2 que são custeados pelo governo são a laringe eletrônica e a prótese de primeira colocação. Então, a gente tem que fazer um encontro de contas aí. Então, por isso que saiu a nota técnica agora, que só sou autorizada a liberar a laringe eletrônica se realmente vier com a APAC carimbada e mais autorizada pelo município, e depois aí é feito o encontro de contas, né, entre município, Estado e União. Então, a nota técnica fala sobre isso, tá? Que quem solicita são os UNACONs e os CACONs, né? A solicitação da laringe eletrônica para o anexo 10 deveria ser encaminhada juntamente com o laudo da APAC. O laudo da APAC é autorizado da Secretaria Municipal de Residência do paciente. Então, muitas vezes, a dúvida que fica, aonde que eu vou encaminhar esse paciente para ele estar pegando essa autorização? Todo município tem um ambulatório que são autorizados os serviços de alta complexidade. Geralmente, são no serviço de alta complexidade que é feito a autorização dessa APAC. Tá? Aí, depois, o hospital, na entrega, quando esse paciente receber essa laringe, ele vai assinar um termo de compromisso. Esse termo de compromisso vai ser encaminhado para a gente, lá na SES, entendeu? Aí sim o hospital vai estar fazendo esse lançamento, entendeu? De como esse paciente recebeu essa laringe.
Aqui é o anexo 10, o cabeçalho é idêntico ali do anexo 1. Lá no início também fala quais os profissionais que têm que solicitado. Aqui fico muito em dúvida, porque fala médico e fono. A fono aqui pode solicitar, tá? A laringe eletrônica. E aí os dados são dos cabeçalhos, são as mesmas coisas, data de nascimento, identificação, telefone, cartão nacional, aonde realizou a cirurgia. E ali a identificação do profissional, e aí, se tiver alguma, geralmente a justificativa, né, porque que aquele paciente foi solicitado, a assinatura e o carimbo do profissional. Aqui eu trouxe um modelinho para vocês de APAC, né? Então, ali foi o nome do paciente, os dados, o código da laringe ali, né? O porquê que ele foi solicitado pela neoplasia maligna. Aí, ali embaixo, tem ali a autorização do profissional da Secretaria Municipal que está autorizando. E do lado eles têm um canhotinho que eles fazem hoje, que eles encaminham junto. Então, ali é o nome do paciente, o paciente da ONG de Blumenau, e o código do procedimento e do profissional que autorizou a saída dessa laringe eletrônica. Aqui, o hospital, a gente entrega, isso aqui é um termo de guarda pelo uso do equipamento. Quando sai do almoxerifado, vai chegar na regional, lá para Maria Ângela, 2 laringes eletrônicas, 2 próteses fonatórias. A Maria Ângela tem que mandar esses insumos para o RUSH, porque só é tirado esses insumos dentro do hospital. Laringe eletrônica, prótese fenatória são sempre encaminhados para o hospital. Filtros, adesivos, sempre encaminhados, o protetor de banho, sempre encaminhado para a UBS de referência do paciente. Ou, se for algum local do município específico que atende as pessoas com estomia, tanto respiratória ou intestinal, que às vezes tem um ambulatório específico para isso. Tá? Então, a Maria Ângela vai preencher isso daqui e vai chegar no hospital. Essa prótese, essa laringe eletrônica está vindo em nome do paciente tal. Então, a pessoa do almoxerifado do hospital vai receber e vai assinar como está recebendo esse material. Tá? Aí, esse é o termo de compromisso que a regional está tendo com o hospital, que ela recebeu esse termo, que ele está recebendo esse insumo. Quando o paciente receber que foi feito a entrega da laringe eletrônica e mais a entrega, por exemplo, da prótese, eles vão preencher esse outro termo, que o paciente ali vai ser colocado a data da prótese, o lote, o vencimento, né, qual o tamanho que o paciente está recebendo da laringe eletrônica. Tem regionais que são bem completinhas, que colocam até a cânula que vai para a UBS, eles também acabam preenchendo aqui para dizer que o paciente recebeu também isso na UBS. Então, o paciente ele vai assinar esse termo de como ele recebeu esses insumos. Aí, esse anexo depois vai ser encaminhado e vai ficar dentro do arquivo do paciente, lá com a gente na SES. Aqui é o termo de devolução. Lembra como eu comentei com vocês que muitas vezes tem médico que pede 2 tamanhos de prótese, ou 2 tamanhos, né, ou de primeira colocação, de troca? Então, isso daqui é um termo que, como ele assinou um termo de guarda, agora ele está assinando um termo de devolução daquele material. Então, foi usado a prótese tal, mas eu estou devolvendo agora. O paciente não está fazendo uso, estou devolvendo. Então, para mim, a ciência também de ficar sabendo que aquela prótese está entrando novamente no meu almoxerifado e que não vai ficar parado na regional e nem no hospital. Às vezes, o que pode acontecer, se for um hospital, por exemplo, de Florianópolis, que CEPOM e HU, que às vezes tem muitos que
que tem 58 pacientes, por exemplo, em Florianópolis. Às vezes, como é 2 tamanhos que sai, às vezes, ó, Tati, já tem uma prótese aqui, posso utilizar essa mesa? Pode, eu estou autorizando, entendeu? Mas eu estou ciente do que aquela prótese estava lá, né? Porque depois, para não dar furo lá no meu estoque, né? Para prestação de contas. Aqui, se vocês quiserem, depois bem certinho o passo a passo, né? De onde que o paciente vai, saiu, vai até o posto, do posto, entrega a documentação, vai para a GESA, faz o processo. Depois, se vocês quiserem eu tirar foto, eu também disponibilizo isso para vocês. Disponibilizo também a apresentação, tá? Que é o fluxo da reabilitação fonatória. Aqui da laringe eletrônica. E aí o critério para a inclusão da reabilitação pulmonar. Então, são os indivíduos adultos, né? Os traqueostomizados e os laringectomizados. Esses indivíduos com traqueostomia pode ser temporária ou permanente, com indicação dos insumos conforme justificativa técnica. Até hoje, de temporária, que eu estou na estomia respiratória, só teve uma reversão só, que a gente sabe, né, Maria? Não sei se você sabe mais. Mas foi a de Balneário, que teve um paciente só até hoje que a gente conseguiu reverter, que ela não faz mais uso de estomia respiratória. Então, a gente sempre coloca que é temporária ou permanente, né? Usuário em acompanhamento de reabilitação médica, fonoaudiologia, fisioterapia, ou de enfermagem, serviço de referência na rede básica de saúde. O formulário padronizado, que é o anexo 2, deve ser preenchido como os outros anexos que eu mostrei para vocês ali na frente. Vou mostrar aqui para vocês também. E, no caso de alteração de insumos, aí seria o anexo 3, que eu vou estar mostrando aqui para vocês. O anexo 2, então, a primeira parte é a mesma coisa, tá? Vou estar repetindo, porque lá no cabeçalho vai ter quais os profissionais que vão, que podem ser solicitados, né? A data, local da cirurgia, e aí o tamanho, o filtro, né? Que o paciente vai estar usando, a cânula, se vai ser com fenestra ou a sem fenestra. Os tamanhos a Marivana já explicou para vocês. Aqui, então, o anexo 3 é para a reabilitação fonatória. Então, aqui entra os filtros, o adesivo, o protetor de banho e a cânula, tá? O anexo 2, ele pode ser preenchido pelas enfermeiras das unidades básicas de saúde, pelo serviço de ostomia. Às vezes eu vou falar, olha, tem um paciente aí no município de vocês, tu pode avaliar ele, fazer o atendimento dele e preencher o anexo 2, se ele não tem ainda produtos, né? E o anexo 3, por exemplo, o paciente usava cânula e o médico dispensou ele do uso de cânula. Aí vocês podem pedir o adesivo para ele. Então, seria essa mais ou menos, ou o paciente não se adaptou com o Stabilibase e vai para o Flexiderm, né? Ou, esse filtro está muito apertado para ele, que é o Extra Moist. Vamos pedir o mais aberto, pedir o Extra Flow, certo? Aí seria o de alteração. Obrigada, Mari. Então, esse seria o anexo 2, né? E aqui seria o anexo 3, da alteração. O que muitas vezes acontece é que eles acabam preenchendo aqui, ó, assinale os insumos que o usuário permanecerá utilizando. Às vezes, acaba esquecendo de assinalar essa parte, e aí vai lá na parte de baixo e assinala só o que vai ser indicado a troca. Aí, às vezes, fica confuso. E aí, por isso que, às vezes, eu devolvo, ou eu entro em contato com a Mari para entrar em contato com vocês. Não foi isso que eu quis, né? Então, dá para refazer o anexo, e já estou encaminhando mesmo assim, aguardo o anexo, para a gente não deixar o paciente esperando mais tempo por esse insumo.
Então, os insumos de reabilitação fonatória são a prótese fonatória, o dispositivo de limpeza, o plug e a laringe, né? Esses eles são encaminhados ao Serviço Regional de Saúde, que fará o envio ao hospital de referência, foi o que eu expliquei para vocês. Esses insumos eles são encaminhados da regional para o hospital, tá? Que fará, então, a adaptação e a reabilitação desse paciente. E os insumos de reabilitação pulmonar, que são a cânula tipo bottom, o filtro, o adesivo, o protetor de banho, são sempre encaminhados para a unidade básica de saúde do paciente. Lembrando que o anexo 2 só pode ter um no processo do paciente. Eu já vi... É por isso que precisa ter uma conversa entre a equipe multi, médico, enfermeiro da unidade, sei que não é possível várias vezes, né? E a fono. Se a fono é presente, é ativa na vida ali, no caminho, né, do tratamento do paciente, geralmente a fono pede anexo 10, anexo 2. Porque eu já vi enfermeira que não teve contato com o anexo, com o hospital, e aí pediu outro anexo 2, sendo que a fono já havia solicitado. Ou, às vezes, atrasa, né, Tati? Não tem a cânula de tal tamanho. Aí eles acham que pedindo um novo anexo, isso vai ser solucionado. Mas a questão é que, às vezes, há um atraso aí na entrega de material. Então, não precisa fazer outro anexo. Basta aguardar, né, Tati? Ou fala comigo que eu dou um jeito. Tá bom? Obrigada por ter lembrado disso. Obrigada, Mari. Sempre estou bem, então. Estou tentando fazer um exercício aqui. Respiro, que falo, que penso, que... E aqui existe um detalhe bem importante que é diferente da estomia intestinal e urinária, que vocês podem entrar lá no ATPCD e conferir o insumo do paciente de vocês. Nosso ATPCD, nosso sistema, ele não é ainda tão inteligente que ele vai me avisar que daqui 6 meses eu tenho que enviar uma nova cânula para o senhor, para o Adão, que estava aqui. Então, ainda ele não faz essa leitura. A gente está, né, estudando aí um novo sistema para o ano que vem, que é o Conecta, para ver se a gente consegue, né, essa particularidade do sistema estar avisando. Então, tipo assim, protetor de banho e cânula, eu tenho que encaminhar para esses pacientes a cada 6 meses. Então, eu tenho que usar uma planilha que eu faço no Excel manual. É o que eu encaminho para a regional, por exemplo, encaminho aqui para a regional, para a Mariângela. A Mariângela vai conferir por essa planilha e vai encaminhar para vocês. Ela vai dizer, esse material é do paciente tal. Tá? Então, assim, se vocês entrarem lá no ATPCD e lá no relatório, vai lá, tá todo mês que o paciente vai receber a laringe eletrônica, prótese fonatória, plug, dispositivo de limpeza. Então, no ATPCD, todo mês ele teria que receber aquilo ali, mas não é. Então, ali só estão os insumos que o paciente já fez uso e está fazendo uso. Tá? Então, por isso que eu encaminho essa planilha, e é dessa planilha que elas fazem a separação para vocês. Né? Porque muitas vezes, Tati, eu estou olhando aqui, recebo mensagem que tinha a cânula do paciente. Não, não é. O paciente faz o uso dessa cânula, mas é só daqui 4 meses que eu vou estar encaminhando novamente. Aí tem um detalhe também. Como acontece, muitas vezes, atraso na estomia intestinal urinária, na respiratória, às vezes também acontece, do material atrasar. Por exemplo, eu tinha 4 cânulas, são 4 pacientes que usam de uma certa referência. Mas naquele mês, agora aconteceu. Eu tive 4 pacientes que foi trocado a cânula e eu só tinha 4 no meu estoque. Então, eu vou sinalizar de rosa que naquele momento aquele insumo está de em falta e que mês que vem, assim que chegar, eu tenho que encaminhar esse insumo para o paciente. Sabe? Então, tipo, são detalhezinhos que muitas vezes vocês que estão lá na ponta nem imaginam, mas é assim que
funciona. Então, atrás dos bastidores, além do programa, a TPCD, que tem essa fragilidade, eu ainda trabalho com as tabelas de Excel. Tá? Eu e a Tati, a gente está sempre em contato, e eu em contato com vocês. Um paciente nem precisava mais de cânula, né, Tati? E aí tu já tinha enviado para o município, aí a nossa logística foi bate e volta, né? Não entrega para o paciente, porque é um produto, né, que tem uma quantia ali elevada, para não estragar esse produto e retornar para ir para outro paciente, né? E aí o outro paciente tinha diminuído o diâmetro, né? Então eu estou aí para o pau para toda obra. A gente acaba fazendo a nossa logística, né? E até para estar... Porque eu me preocupo muito. Nossa, não, o médico solicitou aqui. Eu sei que esse paciente precisa. Eu fico realmente preocupada, né? Eu quero... Mari, tu tem aí sobrando alguma cânula? Né? Então, a gente sempre mantém esse contato. Então, critério de pacientes de exclusão no programa, tá? Do usuário. Então, esse paciente ele só vai ser excluído do programa se ele for por óbito, né? Alta por decanulação, que foi que eu falei que daquela uma paciente que a gente teve, né? Por desligamento voluntário, que esse paciente ele não quer mais fazer parte do programa. Transferência de domicílio para outro estado. Transferência para o plano de saúde privado. A gente tem vários pacientes estomizados que estão no plano, né, Mari, particular, fazem tratamento particular, ou por abandono, quando o usuário não comparece ao serviço por mais de 3 meses consecutivos. Isso aqui, gente, não vale só para estomia respiratória, isso daqui para intestinal e urinária também, tá? Isso é válido. Essa folhinha eu também já mostrei de manhã, que ali é o que vocês preenchem, pode estar encaminhando para a regional, por qual motivo, né? É a alta do paciente. E aqui eu trouxe 2 ofícios que são bem importantes para a gente, que é o ofício circular, o 4 de 2023, que fala sobre a devolução desses insumos dos estoques de materiais que vocês... Isso é para as regionais, né, Maria Ângela? Que é o estoque que vocês têm sobrando, entre aspas, na regional de vocês ou na unidade de saúde. Vocês informam a Maria Ângela. Maria Ângela, esse mês eu não vou precisar de 9857001 100 unidades. Eu não preciso. Então, a Maria Ângela vai ter que fazer um relatório, um compilado, e encaminhar para a gente até o dia 20 do mês, entendeu? Porque a gente sempre fecha até o dia 25. Então, porque daí, no compilado, a gente vai ter que descontar. Então, se eu teria que mandar 1000 bolsas 001 para vocês, eu só vou mandar de 100 de um, 100 do outro, 100 do outro. A Maria Ângela falou que tem 350 da Transparente 001 e 150 da Opaca. Eu vou descontar esse material, entendeu? Então, esse é um ofício que fala que tem que ser encaminhado por SGPE até o dia 20 de cada mês para a gente descontar para o próximo mês consecutivo. Esse daqui é um outro que é da RE Imola, nossa, me deu até Imola, que é sobre quando realmente tem uma devolução muito grande, que pode acontecer, gente. A gente já pegou, é uma realidade que acontece, a gente está aqui para falar de regionais que devolveram um número bem considerável de insumos. Por quê? Muitas vezes os municípios não estavam relatando alta e óbito,
né, as reversão, então aquele material foi ficando parado. Quando vê o que vai fazer? O material não pode, né? Aquilo ali é dinheiro, é gasto, né? Então a gente tem que fazer essa devolução. Então existe um fluxo para seguir. Por isso que eu trouxe, até para conhecimento de vocês, porque existe todo uma regra, né, que as caixas, como eu falei hoje de manhã, não podem estar violadas, rasuradas, né? Então, esse material vai estar entrando novamente no estoque para ser novamente transferido para outros pacientes. Então, por isso que eu trouxe para conhecimento de vocês que por trás dos bastidores também acontecem outras grandes coisas, né, que são de bastante impacto. Como a gente já pegou várias coisas que tiraram fotos, coisas e materiais que estavam bom, data de vencimento, entendeu? Então, a gente fica bem. É uma coisa que a gente faz reunião com as regionais até online, devido a esses insumos. E seria isso. Boa tarde. Tem um vídeo ainda, né? Enquanto ela está organizando o vídeo ali, a gente precisa que vocês saiam daqui hoje lembrando desse período que a gente precisa, tá? Para organizar a solicitação de vocês, encaminhar para o almoxarifado separar essa mercadoria, separar esses insumos, para que haja esse tempo hábil, para que chegue até as regionais e das regionais serem distribuídos para os municípios. Então, pensa que a SES ela não é como um Mercado Livre, que tu liga, daqui 15 dias, tua mercadoria chega em casa. Tá? A gente tem todo esse aparato que a gente precisa mobilizar para que essa logística aconteça em tempo hábil, para que o paciente não fique desassistido. Uma coisa importante que alguns municípios vêm ligando para a gente é sobre o preenchimento da APAC, em relação aos produtos, aos insumos de respiratória. Todas essas APACs elas precisam ter um número de autorização, e essa autorização é vinda do município. Tá? Para que esse usuário não fique rodando o município inteiro sem saber aonde que ele fique com essa APAC rodando, para cima e para baixo, sem saber onde é que ele vai encontrar esse número de autorização, essa autorização, geralmente, é lá na Secretaria de Saúde. Nos municípios que são maiores, vai ter aquele setor que autoriza procedimentos de média e alta complexidade, que vai ter esse número de autorização, tá? De procedimento de alta complexidade. Para os municípios menores, que não têm esses serviços de alta complexidade, que muitas vezes não utilizam, o município precisa solicitar a faixa de numeração que é emitida pela SES. Tá? A SES que vai dar essa faixa de número de autorização. Então, fiquem atentos a isso, que se seu município for pequeno, não tiver esse médico autorizador dentro do município, você vai solicitar esse número de autorização para a SES, que a SES vai encaminhar o município para que o município venha inserir nessa APAC. Tá bom? A APAC é um formulário, precisa estar muito bem preenchido, não pode faltar nenhum número naquela APAC, porque esse documento é o documento que a gente faz o faturamento. Tá? Para que o Estado possa conseguir esse valor, que não é tanto do governo federal, mas já ajuda no orçamento, a gente precisa ter esse documento preenchido. Tá? Porque são equipamentos de alto custo e que vai ser de uso contínuo do paciente. Então, a gente precisa, pelo menos, pegar esse valor que vem do governo federal para ajudar no orçamento do Estado. Tá? Esse é o recado. E vamos lá para o que se segue. Para finalizar a apresentação, então, vou passar um videozinho. Oi, meus queridos e queridas.
Espero que tenham desfrutado de todo o aprendizado através das falas das enfermeiras Marivana e Tatiane. Agora, vocês são aptos e aptas para solicitar os insumos para as estomias de nós, laringectomizados. Recebam nosso carinho, nosso respeito e gratidão. Nós, pacientes laringectomizados, agradecemos a sensibilidade, a paciência de todos vocês a partir de agora. Bom trabalho e o nosso muito obrigado. E é isso. Agradecemos a presença de cada uma de vocês, cada um de vocês, informando que teremos neste momento um café neste encerramento e retornaremos amanhã a partir das 8 horas da manhã. Lembrando do credenciamento a partir das 7h30 da manhã. Muito obrigado a todos, um ótimo café e um bom retorno às suas casas. Muito obrigado.